Quando João estendeu a mão para segurar a de Pedro sobre o balcão de madeira escura do Café do Largo, no coração da Baixa de Lisboa, o ar pareceu ficar mais pesado num instante. O dono, Manuel, um homem de 60 e poucos anos com o avental manchado de café, parou de limpar o balcão, olhou para os dedos entrelaçados e explodiu: aqui não servimos esse tipo de coisa. Saiam já do meu estabelecimento. João sentiu o rosto queimar, uma onda de vergonha misturada com raiva que lhe apertou o peito como uma mão invisível. Pedro, ao seu lado, apertou mais forte a sua mão por um segundo antes de soltá-la, tentando manter a calma. Senhor, estamos só a pedir 2 expressos, como qualquer outra pessoa. Mas Manuel não quis ouvir. Apontou para a porta com o dedo trêmulo de fúria, repetindo que o café era um lugar familiar, tradicional, onde famílias vinham há gerações e não havia espaço para exibições. O salão estava meio cheio, turistas com mapas abertos, 2 velhos a jogar dominó ao fundo, uma mulher com o filho pequeno. Alguns olharam, outros baixaram os olhos, mas ninguém disse nada. João e Pedro saíram para a rua estreita, o sol da tarde a bater-lhes no rosto, o barulho dos elétricos ao longe parecendo distante. João respirava fundo, o coração ainda acelerado. Tinham vindo de mãos dadas desde o terreiro do Paço, rindo de uma piada qualquer, felizes por terem o fim de semana só para eles. Pedro era professor de História numa escola secundária em Alfama, sempre aberto, sempre pronto a defender o que sentia. João, designer gráfico numa agência perto do Marquês de Pombal, carregava ainda o peso dos anos em que escondera tudo da família no norte. Em Vila Real, não vale a pena, amor, murmurou Pedro, passando o braço pelos ombros dele, vamos para casa. Mas João não conseguia parar de pensar no olhar de Manuel, na palavra exibições, dita como se o seu amor fosse algo sujo. Chegaram ao apartamento pequeno em Moraria, paredes cheias de pôsteres de exposições e livros de Pedro empilhados. João sentou-se no sofá, as mãos tremendo ligeiramente. Eu sabia que podia acontecer, mas não assim, não num sítio tão normal. Pedro fez chá, sentou-se ao lado, e ficaram em silêncio por longos minutos, só o som da cidade lá fora. João lembrou-se da primeira vez que se tinham conhecido, numa exposição de arte contemporânea na Gulbenkian. Pedro explicava um quadro com paixão, João ouvia, e algo clicara. Meses de encontros secretos, depois assumidos, amigos que aceitavam, mas a família de João ainda não sabia tudo. O telefone de Pedro vibrou. Uma mensagem de uma colega: vi um vídeo teu no Instagram, o que aconteceu? João franziu a testa. Vídeo. Pedro abriu o link. Lá estava, alguém no café tinha gravado tudo, do momento em que as mãos se tocaram até à expulsão. A legenda: preconceito vive no centro de Lisboa. Direitos LGBT não ao ódio. Já tinha 1000 visualizações em menos de 1 hora. João sentiu um frio na barriga. Isto vai correr mal. Pedro tentou sorrir, ou talvez seja bom, para mudar coisas. Mas João sabia que nada era simples. Passaram a tarde a receber mensagens, alguns de apoio, outros de curiosidade. Quando a noite caiu, o vídeo já tinha 10.000 visualizações. João deitou-se ao lado de Pedro, olhando o teto. O simples gesto de amor tinha aberto uma porta que ele não sabia se queria atravessar. No dia seguinte, acordou com o telefone a explodir. O vídeo continuava a espalhar-se como fogo em palha seca. De manhã, quando João abriu o Instagram, o número de partilhas já ultrapassava os 50.000 comentários. Dividiam-se: que vergonha, Lisboa merece melhor, deixem as pessoas viverem o amor em paz, mas também, no meu tempo não se via isso. Pedro preparava o pequeno almoço, o rádio ligado na RDP, quando o telefone tocou. Era a diretora da escola dele. Pedro viu o vídeo. Queres falar sobre isso? A voz era neutra, mas João viu a tensão no rosto do namorado. Ele respondeu com calma, explicando que não tinha feito nada de errado, só segurar a mão de quem amava. A diretora suspirou: sabes como são os pais de alguns alunos. João sentiu o peito apertar outra vez. Ele próprio tinha uma reunião na agência às 10, e os chefes já enviaram uma mensagem: vem cedo, precisamos de conversar. Na rua, as pessoas olhavam mais, ou talvez fosse imaginação. No café da esquina, o empregado serviu-os sem problemas, mas João não conseguiu relaxar. Ao meio-dia, o vídeo estava nos jornais online: incidente homofóbico no Café do Largo gera revolta nas redes. Manuel aparecia numa foto antiga, o rosto sério. Comentários pediam boicote. Pedro e João almoçaram em casa, sandes rápidas, falando baixo. Talvez isto force uma mudança, disse Pedro. João abanou a cabeça: ou só piora tudo para nós. À tarde, uma jornalista da SIC ligou. Queria uma entrevista. Pedro aceitou, João hesitou mas acabou por concordar. Sentaram-se no sofá, luz suave da janela. Contaram a história toda, desde o momento das mãos até à saída. A jornalista ouvia, olhos brilhantes.
Quando saiu, Pedro abraçou João forte. Orgulho de ti. Mas à noite, o telefone de João tocou. Era a mãe, de Vila Real. Filho, vi um vídeo. É verdade. Tu e esse rapaz. A voz tremia. João engoliu em seco, explicou tudo pela primeira vez de forma clara. O pai pegou no telefone. Vens para casa este fim de semana. Precisamos de falar cara a cara. O silêncio depois da chamada foi pesado. Pedro não disse nada, só segurou a mão dele. No dia seguinte, o vídeo tinha 500 mil de visualizações. Uma petição online pedia desculpas públicas de Manuel. Grupos LGBT organizavam concentração em frente ao café. João sentia-se exposto, nu perante o mundo, mas também estranhamente livre. Caminharam pela Avenida da Liberdade, mãos dadas agora sem medo, ou pelo menos tentando. Pessoas sorriam, algumas acenavam. Mas em casa, à noite, João chorou no ombro de Pedro. Não sei se estou pronto para tudo isto. Pedro beijou-lhe a testa. Estamos juntos. Isso basta por agora. O vídeo continuava a crescer. O fim de semana em Vila Real chegou como uma tempestade anunciada. João e Pedro apanharam o comboio cedo, o Tejo a ficar para trás. A mãe recebeu-os na estação com o abraço apertado, os olhos vermelhos. O pai esperava em casa, sentado à mesa da cozinha, o jornal aberto na página do incidente. Explica-me isto, João. A voz era baixa, controlada, mas carregada. João sentou-se, Pedro ao lado, e contou tudo, como se conheceram, como se apaixonaram, como o amor não escolhia. A mãe chorava em silêncio. O pai batia com o dedo na mesa. Sempre soube que eras diferente, mas isto. Na frente de toda a gente. Horas de conversa, lágrimas, silêncios. A irmã mais nova, que viera de Braga, abraçou João. Eu apoio-te, mano. Pedro falava pouco, respeitando o espaço, mas quando o pai perguntou, e tu, o que queres do meu filho? Respondeu com firmeza. Quero amá-lo e ser amado, como qualquer um. A tensão aliviou um pouco ao jantar. A mãe serviu o cozido, perguntou sobre o trabalho de Pedro. Mas à noite, no quarto antigo de João, ele confessou, sinto que traí a família toda estes anos. Pedro abraçou-o, não traíste ninguém. Só te protegeste. No domingo, antes de voltar, o pai deu um aperto de mão a Pedro, o primeiro gesto de aceitação. Cuidem um do outro. No comboio de regresso, João encostou a cabeça no ombro de Pedro, exausto mas mais leve. Em Lisboa, o café continuava fechado por causa da pressão. Manuel dera uma entrevista rápida à televisão local, dizendo que foi um mal-entendido. Mas os comentários nas redes não perdoavam. Uma manifestação pacífica juntou 200 pessoas em frente ao estabelecimento. João e Pedro foram, mãos dadas, no meio da multidão. Cartazes: amor não é exibicionismo. Uma rapariga reconheceu-os, pediu foto. João sorriu pela primeira vez em dias. No trabalho, colegas parabenizavam-no. O chefe ofereceu apoio oficial da agência. Mas nem tudo era fácil. Um amigo antigo de João, do tempo da universidade, enviou mensagem. Não esperava isso de ti, pá. Sempre foste discreto. A palavra discreto doeu como uma faca. Pedro também enfrentava olhares na escola, um pai reclamara. À noite, deitados na cama, falaram de futuro, talvez mudar para outro bairro, talvez contar mais à família. O vídeo ultrapassara 1 milhão. Uma ONG convidou-os para um debate. João aceitou, sentindo que era o momento de crescer. A pressão aumentava, mas também as pequenas vitórias. No debate da ONG, num auditório cheio em Santos, João falou pela primeira vez em público sobre o medo de ser ele mesmo. Segurar a mão de quem amas não devia ser um ato de coragem. A plateia aplaudiu. Pedro estava ao lado, orgulhoso. Manuel, o dono do café, foi convidado mas não apareceu. Em vez disso, enviou um e-mail curto à organização. Estou a refletir. Os protestos continuavam, o café permanecia fechado. João e Pedro recebiam mensagens de apoio de todo o país, até do estrangeiro. Mas em casa, a relação era testada. Uma noite, Pedro chegou tarde da escola, cansado de explicar aos alunos que amor é amor. João preparara jantar, mas a conversa virou discussão. Talvez devêssemos ter sido mais discretos. Pedro levantou a voz. Discretos. Como tu escondeste-me da família durante meses. O silêncio depois foi doloroso. Dormiram de costas voltadas. No dia seguinte, João pediu desculpa, reconheceu que o medo ainda falava mais alto. Foram passear ao Parque Eduardo VII, sentaram-se no banco onde se beijaram pela primeira vez. Quero ser melhor, disse João. Pedro beijou-lhe a mão. Já és.
A família de Pedro, em Setúbal, convidou-os para almoço. A mãe de Pedro, sempre acolhedora, abraçou João como filho. O pai contou anedotas, riram muito. Contrastava tanto com Vila Real. De regresso, João sentiu inveja boa. Quero isso para nós. O vídeo agora tinha patrocinadores a retirarem anúncios do café. Manuel publicou um vídeo curto nas redes. Peço desculpa se ofendi alguém. O meu café está aberto a todos. Mas as palavras pareciam forçadas. Uma jornalista insistiu numa entrevista com o casal. Eles aceitaram, contando a jornada emocional. Depois, caminharam por Alfama, subindo as escadas íngremes, parando em miradouros. Pedro disse: acho que estamos a crescer juntos. João concordou, mas dentro de si ainda havia sombras. Um colega de trabalho de João fez uma piada homofóbica na reunião. João confrontou na hora. O chefe apoiou. Pequenos passos. À noite, no apartamento, João abriu o computador e escreveu uma carta longa para os pais. Enviou. A resposta veio no dia seguinte: estamos a tentar compreender. Venham visitar-nos outra vez. Lágrimas. Pedro abraçou-o forte. O caminho era longo, mas já não estavam sozinhos. A mudança de Manuel veio de forma inesperada. Uma manhã, o café reabriu com uma placa nova na porta: todos são bem-vindos. Sem exceção. Dentro, uma mensagem manuscrita: peço desculpas públicas a João e Pedro. O erro foi meu. Aprendi com o vosso vídeo. A notícia correu rápido. João e Pedro foram convidados para um café simbólico. Entraram, o coração acelerado. Manuel esperava atrás do balcão, olhos baixos. Não tenho justificação. Fui criado noutro tempo. Mas vejo agora que errei. Serviu os expressos ele próprio, tremendo ligeiramente. Conversaram por meia hora. Manuel contou da filha que vivia em Londres com a namorada, de como nunca aceitara. O vídeo abrira-lhe os olhos. João sentiu compaixão. Saíram de mãos dadas, desta vez sem medo. Mas o crescimento era mais profundo. João decidiu contar toda a verdade aos colegas e chefes. Organizou uma pequena palestra interna sobre diversidade. Pedro, na escola, criou um clube de discussão sobre direitos. A família de João veio a Lisboa um fim de semana. O pai apertou a mão de Pedro: bem-vindo à família. A mãe chorou ao ver o apartamento, mas sorriu. Passearam por Belém, comeram pastéis, riram. No regresso ao comboio, a mãe disse: estou orgulhosa de ti, filho. João sentiu o peso sair dos ombros. Internamente, João enfrentou o seu maior medo: aceitar que o amor não precisava de aprovação de todos para ser válido. Teve uma noite de insônia. Pedro acordou e ouviu. Tu salvaste-me, murmurou João. Não, salvámo-nos um ao outro. O vídeo agora era usado em campanhas nacionais. Uma produtora queria fazer um documentário curto. Aceitaram, mas pediram privacidade no resto. Uma noite, após o jantar, Pedro ajoelhou-se no sofá. Não é pedido de casamento ainda, mas quero passar a vida contigo, com tudo o que vier. João riu e chorou ao mesmo tempo, abraçando-o. O futuro parecia mais claro. Visitaram Sintra, subiram ao Castelo dos Mouros, mãos dadas o tempo todo. O vento trazia cheiro a mar. João sentiu-se finalmente inteiro. Meses depois, o Café do Largo era conhecido como um lugar inclusivo. Manuel contratara um empregado que era e organizava noites de poesia aberta. João e Pedro voltaram muitas vezes, sempre recebidos com sorriso. A vida normalizara-se, mas mais rica. João fora promovido, Pedro publicara um livro sobre história LGBT em Portugal. A família reunia-se em datas especiais, sem máscaras. Amigos antigos reconciliaram-se, outros afastaram-se, mas os verdadeiros ficaram. Uma tarde de primavera, no jardim de Belém, sentados na relva com vista para o mosteiro, Pedro pegou na mão de João e disse: lembras-te daquele dia no café? Mudou tudo para melhor. João sorriu, inclinou-se e deu-lhe um beijo suave na testa. O sol aquecia-lhes a pele, o rio brilhava ao fundo. Sentiam-se completos, não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. O amor crescera através do fogo. Olharam um para o outro, sem palavras, só gratidão. O caminho fora longo, cheio de lágrimas, raiva, compreensão. Mas ali, naquele momento simples, souberam que valera a pena cada escolha, cada confronto. E o mundo, pelo menos o deles, era um pouco mais gentil. O preconceito desaparece apenas quando expôs publicamente. Verdadeiro ou falso?